Carlos Felipe Moisés. Muito obrigado pela visita, Carlos. Eu que agradeço, Pipo. Eu agradeço, é uma satisfação estar aqui batendo papo com você. Eu sempre te vejo assim, em eventos literários, em leituras de poemas. E eu sempre quis te chamar para vir aqui, ainda bem que deu certo agora. Claro, claro. Vamos falar um pouquinho de você. Vamos lá. Você é poeta, o que você é? Professor, né? Então, crítico, você é um respeitado crítico literário, é um grande poeta, um dos maiores poetas. Então, a coisa começou com poesia. Poesia foi o meu ponto de partida mesmo, né? Começou muito cedo, na adolescência, como quase todo mundo, né? Começou no tempo de colégio, né? O estímulo dos professores, dos colegas, no tempo muito subestima o estímulo de professores em época tenra, né? Sim. Isso é uma coisa não bem importante, no meu caso e em muitos outros foi decisivo, né? Se não tivessem sido os professores, né? Sobretudo nesse aspecto do estímulo, do incentivo, né? É possível que eu não tivesse tido por literatura o interesse que eu passei a ter e que dura até hoje. Então a coisa começou lá no tempo de colégio e dura até hoje, né? Eu não sei se eu tomei a decisão certa ou não, mas eu resolvi fazer letras, né? O meu interesse por literatura era tão forte, eu gostava tanto de ler e escrever, né? Que eu achei que era muito lógico, né? Então vou fazer letras. Então, ou seja, eu não vou fazer números, né? Eu tenho amigos que iam lá para engenharia, arquitetura. Eu até gostava daquilo, mas eu tinha muita dificuldade em lidar com números. Já com as letras eu não tinha muita dificuldade, não. Então fui fazer letras, né? Não sei se foi a decisão certa. Claro que foi. Eu não sei. Porque aí o que aconteceu? O curso de letras acabou me estimulando a desenvolver mais uma faceta, uma parte dos meus interesses, que é exatamente a crítica literária. Então, no curso de letras, até por obrigação, eu tive de ler com a preocupação de analisar, interpretar, e depois isso de dar aula. Né? Dar aula é um capítulo à parte. Depois a gente pode falar mais legal, um pouco sobre isso. Né? Isso. Mas então essa coisa da crítica. E eu tomei gosto. Né? Quer dizer, o que eu gostava, o que eu curtia era escrever os meus poemas, minhas crônicas, meus contos. Né? Então fui fazer letras. E aí comecei a gostar também, e muito, de escrever um artigo, escrever um ensaio, escrever resenha. E estou nisso até hoje. Então, são aí mais ou menos 50 anos já. O crítico não briga com o criador? De modo algum. Não. De modo algum. Bom, claro, a relação não é totalmente amistosa. Né? Eu, na verdade, desde o começo, né, tenho feito as duas coisas. Criação literária e crítica literária. Né? Claro, elas podem brigar entre si quando o poeta... Né, enfia o seu ponto de vista, né, e intromete a sua visão poética na análise e interpretação da coisa alheia. Então, isso eu acho mal. Né? Acho mal o poeta que critica em causa própria, né, que na verdade não está fazendo propriamente crítica literária, mas está encontrando um pretexto para falar de si mesmo, para falar da sua própria poesia. O crítico não sofre disso também? Sim, claro. Porque existe vice-versa. Assim, tem como é que fala? A vaidade de ser um cara temível, sim, né? A vaidade de ser um cara que tem medo, que põe medo nos outros, né? Claro, claro. Não, sim, existe uma imagem de crítico literário que vem mais do teatro do que da literatura, que é exatamente esse juiz severo, né, todo poderoso, que define o destino de uma peça, de um autor, de um ator. Né? E porque a gente vive numa sociedade que ela tem os princípios do mando, né? Da autoridade. O poder. Né? A gente acaba, o próprio criador, o poeta, o escritor, acaba sendo muito esmagado por isso. Sim, porque ele está interno dele, é o superego, né? Que o Freud falava. Claro, né? Claro. É muito sério isso daí. Com certeza. Ser crítico é muito sério, essa função. Eu acho que sim. É uma responsabilidade muito grande. Eu acho que sim. Sobretudo porque a crítica, no modo como eu concebo, como eu entendo, né, é uma atividade modesta, que exige modéstia da parte do crítico.
Em que sentido? No sentido de que ele não deve ficar muito entusiasmado com essa possibilidade que ele tem de, numa resenha, num artigo, acabar com um autor, ou ao contrário, né, fazer a glória de um autor. Não, ele deve assumir a posição de quem está ali a serviço da literatura. Isso. Se a literatura não existisse, o crítico não teria nenhuma razão de ser. E nem o próprio objeto dele, né, que ele está analisando, claro, não teria razão. Ele não teria razão de existir também. Né? E a função do crítico, como eu entendo, né, é servir de baliza, de referência, não para o autor, mas para o leitor. Para o leitor. Né? Enfim. Falar nisso, o que é literatura? Já que você falou que o crítico tem que saber o que é literatura. Por favor. Então, olha, eu passei. O que é literatura? Não vou nem perguntar o que é poesia. Então, tá? Eu passei uma boa parte da vida muito preocupado com definições. Né? Depois, de lá para cá, faz muito tempo já, não me preocupo mais. Não acho que seja decisivo, imprescindível, vital você ter definições. Tipo, o que é literatura? Né? Você precisa ter uma noção, um conceito, né? Mas não necessariamente algo assim rígido, sistemático, tipo o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que é engenharia, então? Então, pois ficou um pouquinho mais fácil até, né? Mas eu vou responder, eu não estou enrolando, ótimo. Não. Né? Literatura, para mim, né, é uma forma de conhecimento. Portanto, ela está assim, em pé de igualdade com a filosofia, com as artes de modo geral, com a ciência. Com a ciência, né? Então, literatura tem tudo a ver com qualquer outra forma de conhecimento. Né? É uma maneira que o ser humano dispõe, né, para apreender certos aspectos da realidade e, sobretudo, para dar expressão, uma expressão específica, exclusiva, que é a expressão verbal. Né? Esse conhecimento que a literatura transmite, né? Serve para fazer a sociedade também, né? Serve para criar a cultura, né? A sociedade. Sim, claro. Então, e a base do conhecimento literário é a imaginação. Né? Não dá para se pensar em forma de conhecimento do mesmo modo como se pensa em forma de conhecimento na engenharia. Ou na medicina, ou na biologia, ou na física. Né? Quer dizer, não se trata... Que coisa mais poética do que a física, a astrofísica, né? Concordo, plenamente. Concordo. E que coisa mais poética do que aquele acelerador de partículas gigantesco? Mesma coisa. É gigantesco para analisar coisas menores que o átomo, né? A coisa da física atômica... Para entender o universo. Nesse livrinho que eu te trouxe aqui... que é vamos já mostrar. Deixa eu mostrar aqui. É um livrinho onde eu reuni uns estudos, uns escritos avulsos sobre Fernando Pessoa. Num deles, eu falo, como leigo, né, mesmo correndo o risco de falar alguma besteira, eu falo de física quântica, eu falo do Planck, eu falo da coisa do princípio da indeterminabilidade da matéria. Né? Quer dizer, o seu instrumento, a sua ferramenta para conhecer, altera. Né? Deforma, distorce o objeto a ser conhecido. Isso. Então você só pode conhecer por dedução, por inferência. É o que a literatura Para mim, isso é uma definição de poesia. Isso. Poesia é isso mesmo. Né? A poesia mostra para todos nós, para a literatura de modo geral, a poesia em particular, né, que aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós vemos da realidade, é sempre algo que está no âmbito do indeterminável, do metamórfico, aquilo está se alterando constantemente. Né? Conhecer é transformar. É uma pena, né? Quer dizer, a gente gostaria que o conhecimento fosse um conjunto sistemático de verdades fixas, bem estabelecidas, bem definidas. Isso nos daria segurança, tranquilidade, certeza. Né? Mas lidar com literatura impede isso. Lidar com literatura significa conviver permanentemente com a incerteza, com a dúvida, né? Com a mutação incessante de todas as coisas, de você mesmo. Né? Que bárbaro. Eu gosto de crítico assim, cara.
Eu também. Assim que eu gosto de crítica, assim que eu leio. Um dos conselhos que eu me deram, leio. foi no tempo de faculdade, né? Um dos conselhos que me deram é você só escreva a crítica que você próprio gostaria de ler. Né? É um belo conselho, não? Eu falei, não, tá legal, mas fica um pouco subjetivo, né? Mas é um critério, né? Quer dizer, se aquilo me agrada a ler, então é daquele tipo de coisa que eu vou tentar fazer, né? Na expectativa de que se agrada a mim, quem sabe agrada a mais gente, né? Não, ótimo. Agora, escrever crítica porque está na moda, para se exibir, para demonstrar erudição, ou para agradar, para agredir. Fala a verdade, quem isso quer não é que o seja. que mais tem? Eu diria que sim. É? Diria que sim, sobretudo na nossa cultura, Assim, nossa cultura ibérica, mediterrânea, luso-brasileira. Né? Olha, isso é perigoso, você está falando. Eu sei que é, eu sei, mas eu tenho plena consciência do que eu estou falando. Né? Perigoso. Na nossa cultura, criticar significa falar mal. É verdade. A gente começa por aí. Né? E eu sou radicalmente contra isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Criticar não é falar mal, como também não é falar bem. Criticar significa ponderar, pesar, fica botar na balança todas as facetas possíveis, né? E tentar encontrar algo equidistante, encontrar uma média em termos de interpretação. O que é que isto quer dizer? O que é que isto significa? Qual é o valor disso? E onde ele se encaixa na nossa sociedade atual, no nosso tempo atual, né? Que função tem? Né? Eu tenho outro livro que é da mesma editora, esse eu não trouxe, né? Está esgotado, que se chama Poesia e Utopia. E o subtítulo é, eu não sei se eu sei de cor, a função social da poesia e do poeta. Né? Isso para mim é básico, é fundamental. É evidente que o escritor pode escrever para a satisfação do seu próprio ego, pode escrever para si mesmo, mas ainda assim, tudo que o escritor escreve se destina à sociedade, se destina ao coletivo. E é para partilhar, mesmo que não seja a intenção premeditada do escritor, ao escrever ele está partilhando a sua visão de mundo. Ele está usando as ferramentas a língua, está usando o que ele vê na rua, tá vendo? E os princípios, os valores, os preconceitos, tudo isso é partilhado por todos nós. Então não faria sentido a literatura ser assim, sei lá, uma bolha, né? À parte, e lidar só com o transcendente. Você me pede para definir literatura, eu não vou me negar, não. Só que eu vou te pedir pelo menos umas 2 ou 3 horas, que é para ir desdobrando essa definição em todas as implicações. Senta aí na cadeira. Não, eu estou exagerando. Né? Mas eu comecei dizendo que literatura é forma de conhecimento. Há um corolário disso, há uma decorrência inevitável de ser forma de conhecimento, que é também uma forma de crítica. Escrever significa criticar. Criticar no sentido de apontar falhas, lesões, né, incompletudes e assim por diante. Então, do olhar do escritor é sempre um olhar crítico. Eu não tenho conhecimento, acho que você também não tem, de boa literatura que nos mostre um mundo harmonioso, estável, bem resolvido. Isso não existe. Né? O mundo bem resolvido, com tudo no devido lugar, tudo certinho, né? Só na fantasia da autoajuda ou algum fanatismo religioso ou ideológico. Né? O mundo que a literatura nos mostra desde a origem, desde sempre, continua a mostrar. É um mundo em tumulto, é um mundo convulso, é um mundo de incertezas, é um mundo de desafio. É um mundo que está sempre aquém do que todo mundo acha que poderia ser. Então aí entra a coisa da utopia, da idealização. Né? Então literatura é forma de conhecimento crítico, né? E que nos dá a realidade em que nós vivemos um diagnóstico. Né? Às vezes tão contundente ou mais contundente do que os diagnósticos do sociólogo, do cientista social, nos nossos dias, do economista. Why can't you wait?
Você é tão animado com o trabalho da crítica quanto da poesia, parece, né? Sim. Não, eu estou vendo você animado aqui, eu estou sentindo você super animado falando da crítica. Para mim, literatura é entusiasmante. Literatura nunca foi para mim, nesses anos todos em que eu me dedico à literatura, nunca foi um passatempo, ou um hobby, ou uma atividade que eu exercesse aqui ou ali. Não, é algo que toma conta da minha vida inteira. Toda a minha vida, todo o meu itinerário está impregnado de literatura. E para mim, uma coisa dessas precisa brotar do entusiasmo, né? Da paixão, e não do simples interesse imediato, né? E, nesse sentido, para mim é tão entusiasmante escrever um poema, né, quanto escrever um ensaio. O entusiasmo é o mesmo. Por quê? Eu sei lá, mas acho que porque a dificuldade é a mesma, o desafio é o mesmo. É tão difícil escrever um bom ensaio quanto escrever um bom poema. E a gente luta, a gente briga, e eu vivo brigando. A vida toda eu venho brigando para conseguir escrever um bom poema ou um bom ensaio. Acho que não cheguei lá ainda, mas tenho esperança de chegar, né? Que ótimo. Mas o entusiasmo é o mesmo, né? O que o crítico Carlos falaria do poeta Carlos Felipe? Como você... Onde você se enquadraria? Em que prateleira você se poria? Né? Pois é. Então, veja, a primeira coisa, todo poeta, acho eu, acho que não existe exceção. Pelo menos, assim que acaba de escrever um poema e dá por pronto aquele poema, acha, né, que é uma maravilha. Acha que, tá aí. E fica todo orgulhoso disso. É um êxtase, né? Eu acho isso positivo, desde que não se transforme em megalomania. E desde que não impeça que no dia seguinte, esse dia seguinte pode ser no mês seguinte, no ano seguinte, né, ele releia e perceba, aqui a mão falhou. Aqui não está legal. Poderia ser melhor. E você não pode... Né? E esta é a função do crítico. Né? Quer dizer, o poeta cria. Né? Eu acredito na possibilidade de um senso crítico mais ou menos embutido, espontâneo. O criador tem isso dentro, né? Eu diria tem que essa sim. coisa automática, claro. Espontânea. Né? É uma questão de experiência acumulada. Né? Experiência do trabalho. Aquela figura do artista ingênuo, né, do naif, né, eu acho que pode ser verdadeira em pintura, num dado momento. Né? Agora, em literatura é muito difícil. O poeta naif, o poeta ingênuo, eu acho que isso não existe, porque a poesia se faz com palavras, e palavras implicam o sistema da língua, implica cultura, enfim, implica várias dimensões de consciência, né, que não podem ser alienadas do ato da criação. Então, para mim, o ato da criação não é mera espontaneidade, mera explosão. Os repentistas, os cordelistas, não são... É um excelente exemplo. Aquilo é tudo fruto da memória. É tudo fruto de experiência acumulada. Você pensa que ele está improvisando, ele está nada. Não está, né? Ele tem ali um jogo, banco, né? tem um repertório de fórmulas, de receitas, de construções, de metros, né? Até de vocabulário. E tem uma memória prodigiosa, uma experiência fantástica, né? De tal modo que você dá o tema, dá o mote, ele improvisa, mas ele improvisa a partir de fórmulas já conhecidas. Né? Ele tem uma matriz, né? E não tenho nada contra isso, não. Eu acho que é assim mesmo. Então você começou perguntando o que é que o crítico Carlos diria do poeta Carlos. Em primeiro lugar, eu acho que o poeta Carlos já tem embutido em si o crítico Carlos. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Eu não sou um cara esquizofrênico, né, que tem uma personalidade. Mas o crítico interno do Carlos poeta é mais embaçadinho, não é? Sim, ele fica nos bastidores. Meio blur, assim, meio embaçado, não? Eu imagino, não sei. Não ou seja, o crítico que está embutido no poeta fica lá nos bastidores, fica ali para não atrapalhar.
Ô Carlos, o que você tem a ver com esse sujeito aqui desse livro aqui? Por que você gosta desse cara aqui? O Fernando Pessoa? Pois é. Então, eu vou falar que você é curador de uma amostra, né? Eu vou te dar uma ideia prática, sim. Você com certeza conhece o Álvaro Alves de Faria, né? Poeta, ficcionista, radialista, jornalista, né? Quando saiu este livro aqui, em 2005, né? Ele me entrevistou, né? Porque é um almoxarifado de mitos. Então, aí são duas coisas. Primeiro é a ideia de almoxarifado, que é como eu vejo a obra do Fernando Pessoa. Ele não publicou quase nada em vida, em forma de livro, deixou tudo ali como se fosse um almoxarifado. Né? E de mitos. Mito porque, enfim, na visão de mundo do Fernando Pessoa, mito tem um significado muito intenso, muito forte, muito denso, né? Enfim, está ali entre a realidade e a fantasia. Mas, enfim, quando esse livro saiu, o Álvaro de Faria me entrevistou para a Jovem Pan. Né? E o desgraçado começou perguntando de cara, a primeira pergunta que ele me fez: Carlos, outra vez, Fernando Pessoa? Boa, essa é boa pergunta. Carlos, outra vez, Fernando Pessoa? Então... E eu não me lembro, foi tudo de improviso, né? Não me lembro literalmente que resposta é que eu dei, mas eu certamente disse, mais uma vez, e olha, eu sinto dizer que não vai ser a última. Não, mais uma vez, né? Não será a última. A primeira coisa que eu escrevi na vida sobre Fernando Pessoa foi na adolescência, eu estava no colégio. O nosso colégio tinha um jornalzinho impresso, Linotipo, né? Eu era redator-chefe, eu era belo repórter. Título, né? Linotipo é daquela... aquela coisa, exatamente. Enfim, eu conheci, né? Eu frequentava a tipografia, enfim. E nesse jornalzinho, 1958, imagine, eu era um moleque de 16 anos de idade e escrevi uma pequena crônica falando de Fernando Pessoa. E de lá para cá não parei mais. Né? Você leu O que tinha de Fernando Pessoa publicado no Brasil? Não, publicado no Brasil, em Portugal, 58, né? Tinha uma antologia. Tinha já? E foi o ponto de partida. Né? Era uma antologia da editora Agir, nem sei se ainda existe, uma coleção chamada Nossos Clássicos. Você talvez conheça. Sim. São livros pequenos, formato quase de bolso, capa cinza, né? É uma coleção enorme. São os clássicos da literatura portuguesa e brasileira, coleção Nossos Clássicos. O primeiro contato que eu tive com ele foi através de um livrinho desse também, mas não era nem a poesia dele, não era nem o poema, nem o trabalho dele. Eram os aforismos dele, né? Sei. Assim, tipo, puta, que cara petulante, quero ler, quero conhecer esse cara. Claro. Achei demais. Então, mas aí, há 16 anos de idade, eu conheci Fernando Pessoa. E foi um deslumbramento, foi um terremoto. Quer dizer, aquilo abalou seriamente tudo o que eu pensava. Claro, aos 16 anos você não pensa quase nada. Né? Mas você só pode afirmar isto, né, quando você tem mais do que 16. Porque lá naquele momento, aos 16, eu achava que eu sabia um monte de coisa. Já tinha havido uma quantidade de coisa, etc. e tal. Né? Enfim, aquilo que eu sabia, aquilo que eu achava que sabia aos 16 anos, né, foi tudo assim subvertido pelo Fernando Pessoa, por causa basicamente dos paradoxos. Você acabou de falar dos aforismos, é exatamente isso. Eu, pouco tempo atrás, organizei uma antologia que se chama Eu Sou uma Antologia. São exatamente frases do Fernando Pessoa. Tipo, por exemplo, querer é não poder. Querer é não poder. Ao contrário do que todo mundo acha há séculos, querer é poder, não é verdade. Ele diz, querer é não poder. Porque se você puder, você já tem. Não precisa nem querer. Se você quer, é porque você não tem. Portanto, querer é não poder. A literatura também é isso, né? Escrever um poema, claro. É não poder escrever um poema. Você tem que... Claro, exatamente. Quer dizer, o grande dilema de todo escritor, eu acho, né? Será que eu vou ser capaz de escrever a próxima página? Né? Quer dizer, ele acaba de escrever uma e acha que tá bom. Mas tem aquela sensação secreta de que eu acho que essa foi a última. Tipo assim, o livro do Desassossego, ele é repetitivo. Bastante. Repetitivo em que sentido? A primeira vez que eu li foi esse baque, foi esse choque que você teve, que mudou minha vida também. Tá.
Agora eu peguei recentemente aquele que é brasiliense. Brasiliense não, que a companhia lançou. Companhia das né? Letras. Aí eu fui ler, achei enfadonho. Esse que saiu há pouco tempo? É, aquele grandão, assim, bonitão. Que é a última compilação, talvez, né? Eu achei assim que, ok, estou lendo e tal, mas começa a ficar... Também é um livro inacabado, né? Claro, tem muitas passagens inacabadas. E parece que o pessoal colocou várias coisas que ele retomou para escrever de novo lá para frente. Começou uma veja, coxa, né? No caso específico do livro do Desassossego, mas isso vale para a maior parte da obra toda do Fernando Pessoa. Ele próprio não chegou a se dar por satisfeito com nada do que ele tem escrito. Ele não terminou o livro. O livro do Desassossego é um livro inacabado. Isso. Pior ou melhor do que inacabado, é um livro cuja estrutura, cuja organização foi se modificando ao longo da vida. As primeiras páginas que vão fazer parte do futuro livro do Desassossego, ele escreveu nos anos 10, 1912, 13, 14, por aí. Né? E ele atribuiu essas páginas a um tal de Vicente Guedes. Que nem é foi o primeiro autor do futuro livro do Desassossego. Mas ele não tinha ideia, ele não sabia direito o que ele queria. Né? Então, o livro do Desassossego é uma obra aberta, é uma obra em curso. Né? Quando Fernando Pessoa morreu, ele tinha deixado publicados alguns trechos esparsos em revistas, né? Os primeiros atribuídos ao Vicente Guedes, né? Depois outros já atribuídos a Bernardo Soares. Né? Ele próprio não teve certeza se foi só uma troca de nome ou se Vicente Guedes era uma personalidade, portanto, um estilo diferente do Bernardo Soares. Né? Ele ficou em dúvida quanto a isso. Ao morrer, o livro ficou praticamente inédito e não estava organizado numa pasta com folhas numeradas. Nem tinha um manual para montagem, né? Não tinha. Ele não deixou nenhuma fórmula. Olha, o livro do Desassossego vai ser montado assim, assim, assim. Não. Tá. Aquilo foi crescendo, foi se desenvolvendo ao longo da vida dele. Mas ele pôs esse nome no livro? Sim, o livro do Desassossego surge logo no início. Nos primeiros textos que ele escreveu, ele já e que iam fazer parte do livro, ele já chama de o livro do Desassossego. Tá. Então, o que acontece? Você se ponha no lugar de quem? Do editor, em inglês, né? Ou do editor, ou daquele estudioso, né? Que vai lá vasculhar os inéditos do Fernando Pessoa e encontra uma quantidade enorme de folhas, pastas avulsas, soltas, e é quase tudo, com certeza, do livro do Desassossego. Mas em qual ordem? Não tem uma ordem. Tá? E há muitas páginas que não estão assinadas. Que um dos hábitos do Fernando Pessoa era botar uma espécie de siglazinha no que ele escrevia. Então, as páginas que formam o livro do Desassossego têm a sigla L do D. L do D. Livro do Desassossego. Mas há muitas páginas do baú deixado pelo Fernando Pessoa que a gente lê, fala, pô, isso tem tudo a ver com o livro do Desassossego, mas não tem a tal marca L do D. Bom, o primeiro indivíduo que teve coragem de fazer alguma coisa foi Jacinto do Prado Coelho. Já morreu, professor de literatura, crítico literário, um dos primeiros estudiosos de Fernando Pessoa, foi lá nos inéditos, recolheu todas as pastas, etc, etc, e não tem saída, ele fez uma seleção. E ele ordenou do modo que pareceu a ele, mais convincente. Ele é um autor do... Foi a primeira... Claro, aí o editor vira quase que um coautor. Depois dele, depois de Jacinto Prado Coelho, isso foi nos anos 80, 1980 e poucos. Nossa, vários outros fizeram a mesma coisa e, portanto, refizeram, e, portanto, modificaram. Cada edição é um livro do Desassossego diferente. Eu até brinco, eu escrevi uma resenha há pouco tempo, saiu na Folha, sobre essa última edição que é preparada pelo Richard Zenit, que é excelente, ele é muito competente. Essa última edição preparada pelo Richard Zenit é diferente de todas as anteriores. E eu brinco na resenha dizendo que o livro,
o livro é diferente, o livro varia. O desassossego é o mesmo. Né? Por que você está chamando editor e não editor? Porque editor é aquilo que publica. Quando você diz em português o editor, é o dono da editora, é o que publica. E o editor é o que organiza, que prepara a edição. Né? É o que faz o confronto entre o impresso, né? E os originais, para ver se está tudo de acordo. É quem toma decisões como, por exemplo, não, isto aqui eu vou excluir, isto eu acho que não faz parte. E, normalmente, o editor escreve um prefácio, escreve eventualmente notas de rodapé. Ele é o responsável é o responsável intelectual pela edição. Surgir aquela. Então, em português, editor é o responsável, vamos dizer, comercial ou industrial pela edição. Você é curador, foi curador dessa exposição que teve no Museu da Língua Portuguesa, Isso, né? Foi. Mas você está indo para Portugal agora, né? Sim, Fala dessa viagem. Você vai montar essa exposição em Portugal? Então, em primeiro lugar, quem vai montar não sou eu. Né? Eu fui só o curador, aliás, junto com o Richard Zenit. Eu e ele que fizemos a curadoria dessa exposição. Né? E a nossa intenção, a exposição se chama Fernando Pessoa, plural como o universo. Né? E a nossa intenção, desde o começo, né, era que fosse uma exposição itinerante, né, que ela pudesse, pudesse migrar para outros lugares e não ficasse só aquela temporada que teve aqui no Museu da Língua, em São Paulo, né, que foi de agosto de 2010 a março de 2011. Né? Então, logo em seguida, eu não me lembro da data exata, essa exposição foi para o Rio de Janeiro. Né? Ela foi montada, a mesma exposição, só que um espaço físico diferente, né? Ela foi montada lá no Centro Cultural dos Correios, no Rio. Né? E tanto em São Paulo quanto no Rio teve muito sucesso, uma grande afluência de público. Né? Fernando Pessoa é pop, né? Fala a verdade. Virou pop, e é preciso tomar cuidado com isso. Aliás, eu tenho escrito a respeito disso, até nesse livro que eu te trouxe aqui, quando você tiver tempo de ler, né? Já no primeiro, né? O primeiro texto que se chama, se eu me lembro bem, Quem Tem Medo de Fernando Pessoa. Né? Eu falo dessa questão. Né? O Fernando Pessoa, primeiro no Brasil. No Brasil aconteceu primeiro isso. Virou pop. Né? Quer dizer, passou a ser citação obrigatória de tudo quanto é mídia e do show business. É verdade que ele foi descoberto aqui mais no Brasil do que em Portugal? Eu não diria descoberto. Fernando Pessoa teve essa aceitação forte e intensa da grande mídia, né, de artistas como Caetano Veloso, como Maria Bethânia, como Jô Soares e vários outros. Né? Isso aconteceu, em primeiro lugar, no Brasil. Quando em Portugal só falavam de Fernando Pessoa, os intelectuais, os eruditos, as pessoas bem informadas, a chamada alta literatura. Né? No Brasil, o Fernando Pessoa caiu na boca do povo. Tá. Né? E aí o Brasil exportou o Fernando Pessoa desse jeito para lá, né? Não. A coisa não é essa. A relação não se estabelece assim. Né? Mas assim, ele ficar mais popular aqui, então, mas chamou a atenção de lá, né? Não, eu diria que não é verdade, não. O que acontece é que a obra do Fernando Pessoa, sob o olhar de um português de nascença, né, é uma obra que vem carregada de uma tradição de séculos, de uma tradição literária, histórica, geográfica, heráldica e assim por diante. Então, há um conhecimento que todo português tem da sua história, da sua cultura, que ele não consegue ou tem dificuldade em dissociar de Fernando Pessoa, porque a obra do Fernando Pessoa tem tudo a ver com isso. Uma das coisas mais marcantes, mais entusiasmantes no Fernando Pessoa é que ele consegue ser, ao mesmo tempo, regionalista e cosmopolita. Você pega o Fernando Pessoa e você lê, por exemplo, a metafísica bastante em não pensar em nada. Você não precisa ser português, né? Você não precisa estar impregnado da cultura, da história de Portugal para sentir a força, o impacto de uma coisa dessas. A metafísica bastante em não pensar em nada.
Ou então, nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes, etc, etc, etc. A Maria Bethânia declamava esse poema com o punho erguido no final dos anos 60. Na mesma época em que o Caetano Veloso compôs um fado. Navegar é preciso, viver não é preciso. Isso é o Fernando Pessoa, que é cosmopolita, que é cidadão do mundo. Você não precisa de nenhum conhecimento prévio de Portugal para entender isso. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Eu costumo brincar. Eu costumo brincar dizendo que Fernando Pessoa é o primeiro poeta português sem sotaque. Ele pode ser lido por um brasileiro com a prosódia brasileira mesmo, em quase todos os casos. Mas você entenda. Mas isso é um artista, não é só Fernando Pessoa. Claro que é. É um bom artista, né? Claro, mas ao mesmo tempo, tudo que o Fernando Pessoa escreveu, tudo, está impregnado de cultura portuguesa, de lusitanismo, de regionalismo. Não no vocabulário, necessariamente, mas no espírito, no modo de ver, no caso da mensagem, nas referências, tudo. Então, o peso dessa tradição é, evidentemente, muito mais forte para os portugueses do que para os brasileiros. Então, os brasileiros, já nos anos 60, não tiveram dificuldade em se acercar e apreender esse espírito cosmopolita do Fernando Pessoa. Vamos esquecer esse poeta aqui agora. Vamos falar do poeta Carlos Felipe Moisés. Você tem um poema para ler? Eu não vim armado, eu não sabia. Você sabe algum de cabeça? De cor? Muito pouquinha coisa, de cor, assim. Um que eu sei de cor se chama Conjugação. Conjugação. Eu me arquipélago, tu te maravilhas, ele se estima. Nós nos montanhamos, vós vos espraiais, eles se eclipsam. Pensa assim de cor. Vai ser muito fácil, né? Você ter lá todas as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós. Ótimo. Conjugação. Né? Sabe outra de cor? Está no livro chamado Lição de Casa. Né? Quer dizer, o livro é de propósito, né? Lição de Casa. Lição de Casa. E que tem poemas sobre gramática, poemas sobre geografia, religião. É uma lição de casa gostosa. Trabalhos manuais. Fazer, né? Eu acho que né? Sei lá. Né? Você viaja muito no Brasil? Você está nessas pontes? Não tanto quanto eu gosto. Aí para nessas feiras literárias? Com constância, a toda hora. Precisam convidar, né, pessoal? Então, mas eu conheço, não o Brasil todo. Não o Brasil todo eu acho que não, mas conheço, nossa, de Belém do Pará até Porto Alegre. Vocês viram que estão perdendo aqui, olha o que o Carlos Felipe Moisés tem para falar. Né? Essa coisa de eu ter tido durante é um privilégio uma fase você está aqui falando com a gente, viu? Então, foi um privilégio para mim eu ter tido uma fase da minha vida dedicada à universidade. Então, eu dei aulas, eu segui uma carreira universitária. E nessa atividade, vamos dizer, universitária, é mais frequente essa migração. Né? Então, eu recebi muitos convites para ir fazer palestras como professor, para ir participar de bancas de doutorado, de mestrado, né? Para dar cursos avulsos, né? Mas também recebi alguns convites como escritor. Então, para participar de encontros, para participar de um sarau, feira. Né? Tem muito evento no Brasil todo. Né? Eu tenho viajado bastante, embora menos do que eu gostaria. Menos do que eu gostaria, claro. Carlos Felipe Moisés, muito obrigado pela visita, foi um prazer recebê-lo aqui. O café estava bom? Estava bom. Deixa eu provar a água. Dá uma água. A água está boa também. Está boa a água? Não está muito gelada, também não está quente. Tá a temperatura certa. Tchau para vocês, obrigado pela companhia aí também. Eu agradeço a todos e até uma próxima vez. Muito obrigado, cara.